última apresentação desta manhã. Chamo, por favor, nosso amigo Nathaniel Pires Raimundo. O Nathaniel, ele é psicólogo, ele é especialista em saúde da família e comunidade, tem residência integrada em saúde pelo Grupo Hospitalar Conceição, aqui de Porto Alegre, é especialista em psicanálise, técnica e teoria pela Unicinos. Pode ficar à vontade, Fábio. Atualmente trabalha na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, está lotado na área técnica de saúde mental, álcool e outras drogas. É mestrando no programa de pós-graduação em ensino na saúde pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou passando aqui o microfone para o Nathaniel enquanto eu vou buscando a apresentação aqui no computador. Se tiver já coisa, fica à vontade. A apresentação. Pode. Posso conectar o meu aqui também, Ju? Tá. Posso conectar o meu. Aqui, já encontrei. Pode me dizer como passar, eu passo o slide para ti mesmo. Mas vai botar na apresentação, Isso, vai botar o F5 ali, né? Botar o tela se alguém ir abaixando as linhas ali. Perfeito? Então, gente, bom dia. Esse microfone é para a parte digital, tá? Cá a gente está sem microfone, então. Então, tem que ajustar aqui a voz. Esperar o coração aquecer um pouco, né, para ajudar o pulmão, mas me senti bem acolhido aqui com as primeiras palestras, né? É impressionante a naturalidade e com que o conteúdo foi transmitido, é um saber que a gente escuta, tem um conhecimento, mas sente, né? Acho que é bem essa ideia de trabalhar quem sou eu falando, de onde eu falo e que comunidade nós temos. Isso tem tudo a ver com a minha apresentação, que é elementos do campo da saúde mental no Brasil. Então, pode passar.
Por quê? Porque no campo da saúde mental, e aí eu vou trazer algumas informações, alguns elementos da saúde mental no mundo, né, e o que a gente tem hoje de saúde mental no Brasil, foi justamente esses pontos, né, essa articulação do sujeito, né, da pessoa, com a saúde mental e com o ambiente que ele está, né, se o tratamento é em comunidade, se o tratamento é isolado, né. Então, tudo isso foi debatido, né, o que que é saúde mental diante das relações que uma pessoa consegue ter. Então, por isso que é muito interessante, por isso que o encontro já deu um embasamento, uma introdução. Ele está completamente conectado com algo que eu quero trazer como um contexto, né? Então, a minha apresentação em si, ela não tem um raciocínio filosófico, mas ela traz, né, um cenário, né, desses pensamentos todos para depois devolver isso à filosofia, né? A gente pensar o que que é saúde mental, então o que que pode ser saúde mental, o que que enquanto política pública, né, pode ser debatido e avançar enquanto saúde mental, né? Então, esse percurso, uma ideia de como se chegou à política pública de saúde mental que se tem hoje no país, né? Claro que vou fazer algo é, mais compreensível, assim, bem passado, né? Não sem muitos aprofundamentos, mas para a gente conseguir ter os principais pontos. E que perspectivas podem surgir, então, né, de cuidado, né? Com cuidado em saúde mental. Que talvez não seja cuidado até o final da apresentação, né? Porque aí a gente tem vários conceitos, o que é cuidado, o que é atenção, o que é tratamento, né? Então, esses também são pontos. Eu coloquei essa palavra aqui, mas eu acho que ela vale como um conceito interessante para que os contrapontos ou os agrega-pontos possam surgir. Então, quando se fala em saúde mental, eu queria partir da psicologia, né? É a mesma coisa? Claro que não. Mas vamos entender aí algo que parte do único, né? Assim como a gente pensa eu, vamos pensar aquela disciplina que tradicionalmente se ocupa disso, né? E que vai ter no âmbito público e prático pessoas fazendo movimentos sociais para que ah, esse objeto, né? Essa questão da sociedade, né? O que que se faz com a loucura, o que que se faz com a saúde mental, que isso tem algum investimento, né? Então, a psicologia, aí pensando no momento histórico na Europa, né, no final do século XIX, ela, assim como outras diversas ciências, né, ela busca ter uma autonomia, uma independência, né, consolidar-se como ciência autônoma através das investigações experimentais, né? Então, o Wundt, quando que inicia a psicologia, né, ele pega aí então investigações experimentais, né, de empréstimo das ciências naturais. E é um momento de afirmação das ciências humanas em relação à filosofia. Tem conflitos entre a filosofia e essa nascente ciência psicológica, né, que vai tentar entender o ser humano como natural, né? Quem é esse ser humano, desvelando ele do meio, né? Tentando entender quem é esse ser humano em si, né? E não tem como falar de saúde mental hoje, 2024, sem retomar todo esse passado, né, de muitos anos, de séculos, em que se pensa a questão da internação, o que se faz com o louco, né? Então, vamos pegar o extremo da questão da saúde mental, que seria a pessoa não conseguir viver em sociedade, mas aí se inclui o não ser aceito em sociedade, né, nesse sentido. Então, cada um de nós pode ter, daqui a pouco, um diagnóstico, né, um quadro subclínico de uma depressão, algo que já está mais institucionalizado, né, enquanto DSM, CID-10, né, que já tem categorias que a sociedade ah, legitima, né? Porém, esse aspecto da internação, ele vem desde o início de uma concepção de saúde mental e ele persiste até hoje como debate, né? E aí nós temos o Philippe Pinel, né, o francês, que vai pensar o que na época era considerado uma melhoria em relação às pessoas internadas. Por quê? Porque quem era louco, logo aí nesse início, né, da ciência, né, da parte da psicologia moderna, ficava isolado junto com outras pessoas que tinham as mais diversas vulnerabilidades sociais, né? Então, pessoas que roubavam, né? Pessoas que simplesmente estavam na rua, mas não tinham uma questão de saúde mental. Então, o Pinel ele vai isolar, né? Ele vai entender
que é preciso um tratamento específico para as pessoas que têm alguma questão de saúde mental, né? Então ele pensa o que vai se transformar, né, no manicômio, né, um asilo de centro de educação modelo, né, e que daí se justifica, né, entendendo que o meio que está a pessoa é fundamental na relação com a enfermidade. Então ele vai indicar que é necessário estudo e observação demorada do paciente, né, que a doença mental é incurável, né, e daí ele tira esse argumento, né, justifica o encarceramento, né, entendendo nesse primeiro momento de saúde mental da psicologia a influência de aspectos psicológicos e sociais, ela não é clara, né? E o que é esse social, né? Que ele vai ter dois desdobramentos. Isso gera a mente como lugar onde se dá o transtorno. Então, ele é localizado. Bom, aí a gente começa a debater esse eu com quem, né? Seja dentro de si, seja internamente, né? E seja numa relação social, né? Então, qual é que eram os problemas dessa concepção? Né? Problemas no sentido de ter que responder a um questionamento, né? O social e o externo confundiam-se, né? O que é social, o que é externo? Será que é a mesma coisa? Né? Em distinção da dimensão simbólica e cultural do social, né? E aí isso tem tudo a ver com o que o Freud traz, né? Mas depois a gente pensar, depois não no sentido cronológico, mas a gente comparar com o que Marx traz, né? E o materialismo histórico. Então, uma coisa é esse eu em relação à dimensão simbólica, né? Esse eu que fala com o outro, né? Esse eu que tem ideias que podem vir do outro, né? Essa interação enquanto subjetividade. Outra coisa é esse social enquanto um campo produzido pelo homem e vice-versa, né? O homem produz o social produz o homem nas suas diversas relações econômicas, de trabalho, né? Então, aí tem uma ideia de ambiente, né? De contexto, principalmente, né? E é interessante pensar que as guerras fazem diferença nisso, né? Então, nos estudos que eu achei, colocam que o Freud, quando ele escreve a interpretação dos sonhos, né? A escrita dele vai estar diferente quando ele faz o Totem e Tabu e o Mal-Estar na Civilização, né? Que é uma pegada um pouco mais de pensar o homem dentro dessas relações e não só subjetividade no sentido do inconsciente, né? E aí é bem interessante algumas intersecções, né, algumas teses da relação entre o conceito de superestrutura e inconsciente, né, buscando suas semelhanças, ainda que a rigor os objetos sejam diferentes, né? A psicologia social, então teve bastante gente que se ocupou, né, desse tema, né, o Gustavo Le Bon, o Gabriel Tardet, o Emile Durkheim, né, o próprio William Wundt, né, que passa a não só fazer a psicologia experimental, George Mead, Sérgio Moscovitch, né, e o que se coloca de conclusão? Que tem diversos enfoques, né, dentro dos estudos de psicologia social e eles vão tomando diversos rumos, então, né? O que é essa psicologia social? O que é esse social, né? E uma construção da psicologia social que é pioneira na Europa e nos Estados Unidos. Então não tem um movimento uniforme, né, que a gente possa ver como evolucionista, né, de uma psicologia social. E qual a importância da psicologia social? Justamente relacionar, né, isso desse sujeito que está isolado, né, com o próprio tratamento, ou com a própria relação dele com a sociedade, né? Então, a construção do psicossocial é o impacto que esse entendimento trouxe para os vários campos de saber. Esse é um ponto interessantíssimo, né? Pensar as consequências para a relação da sociedade com a loucura. O que a sociedade pensa sobre a loucura? O que fazer com a loucura? Vamos seguir. E aí também é importante, bom, já estamos na psicologia, falei de saúde mental, mas o que é saúde? A relação da psicologia com o conceito de saúde também é crucial, né? É indispensável para a gente conseguir trabalhar esse assunto. No conceito de saúde, quando a OMS lança ele em 1948, se eu não me engano, e ele não se torna consenso, né? Se fala de um estado de completo bem-estar físico, psico e social, né? E aí tem várias críticas a esse conceito, né? Um deles, o idealismo, né? Essa ideia de que dificilmente alguém experimenta um estado completo de bem-estar, né? O outro da estabilidade e da variabilidade, né? Então, que a saúde pode ser dinâmica, né? Pode ser variável, dependendo do momento da pessoa, do que ela está vivendo.
Outro é da complexidade do conceito de saúde, né? Então, que essa definição pode não capturar adequadamente nos diversos contextos o que é saúde. E essa é uma discussão da ordem do dia, né? Tu vê comunidades, né, com culturas diferentes, né, com tradições diferentes, entendendo que às vezes não, mas entendendo que saúde mental talvez não seja indistinto de saúde, né? Ou que seja uma relação com a natureza, com a forma de viver, né? Então, a saúde é uma construção social até antes de se pensar a loucura, né? Antes, enquanto relevância de debate, né? Enquanto algo que vai desdobrar numa relação com a loucura dentro do campo da saúde, né? E que tem implicações sociais, né? Primeiramente, sim, e aí a própria iniciativa do Pinel, né? De pensar os manicômios e tal, ela faz essa diferenciação entre algo que era tido como social, como apenas exclusão, e passa a ser, né, um campo aí de estudo que vai pegar essa linha da saúde, né? E a saúde funcional, né? Então, alguns especialistas propõem uma visão mais funcional, onde a saúde é a capacidade de realizar as funções que a pessoa valoriza. Então, a gente já está falando de uma saúde que pré-contempla, né, algumas ideias de autonomia, de cidadania, né? Eu trouxe aqui nesse slide 3 perspectivas resumidas, né? A perspectiva cultural, então, que fala que critica esses pressupostos universais padrões, né, culturais. A psicossocial, né, que faz essa relação do indivíduo com o meio, né? E agora, mais no fim do que eu falei, essa de recuperação, recovery, né, que fala da relação da pessoa com o seu meio, em relação à identidade, autonomia, né, e como alguém que é ah, protagonista, né, da sua vida, como alguém que pode é, fazer algo por essa sociedade em que está colocado. Vamos lá. Uhum. Uma fala interessante da Anísio da Silveira, né, é que a loucura acontece entre os homens, né, isto é, na sociedade, né? Então que o louco é inadaptado à ordem social vigente, né? E aí começam a ter algumas discussões sobre a função social da psiquiatria. Não só o que a psiquiatria fala sobre saúde, mas, né, num raciocínio mais ao contrário, mais quase que genealógico, assim, né, quais são as condições de um surgimento de psiquiatria, né, ou ela está a serviço de quê, né? Então, esse conceito de saúde, que a gente tem aí da OMS, né, e que fala de um bem-estar completo, aí ele contempla a singularidade, ele contempla o fato de que a dor de uma pessoa pode ser experienciada de outra forma em relação a outra, né? Ah, e nós temos algo que é bastante questionado também, enquanto aprimoramento das políticas públicas, é o de que saúde estamos falando, no sentido de que uma concepção de saúde é positiva, né, referente ao bem-estar, que é interessante preservar, o outro de uma saúde negativa, na qual a referência é a doença que se quer evitar, né, e a saúde global, né, que constata a complexidade de várias determinações, né, biológicas, psicológicas, socioculturais, inclusive espirituais, que interferem na saúde ou na doença. Por que esse ponto é importante quando se pensa políticas públicas? Ora, na saúde, nós temos algumas organizações de que tipo de ação cada pessoa precisa, né? Dependendo do que ela está apresentando. Então, nós temos prevenção de saúde, nós temos promoção de saúde, tem tratamento, tem reabilitação. E a prevenção e promoção é colocado como aquilo que vai agregar saúde à pessoa, né? Então, ela não está partindo de uma ideia de falta, né? Então, as políticas públicas, elas oferecem serviços, ações baseadas em uma saúde em cima de uma falta, né? Ou em cima de algo que se quer agregar enquanto valor para a sociedade. Então, uma discussão bem interessante, bem importante. E a global, né, que trata da saúde enquanto produção cultural, né, e da cultura enquanto produção de saúde. Então, a saúde, portanto, física, essa é legal pontuar, né, isso vem da medicina também, essa perspectiva ecológica, né, que começa a pensar a saúde nesse intervalo entre o sujeito e o meio, né, não só como os agentes etiológicos, né, que vão causar doenças, né, como subjetivo e moral, né, sendo referência ao bem-estar, e aí, né, uma apreciação pessoal ligada ao modelo de saúde positiva,
ou ainda no modelo de saúde comunitária ou espiritual. Então vejam que tem paralelos, né, e certas correspondências entre esses três tipos de saúde e a forma de entendimento, né? Uma mais voltada às tradições médicas, né, que vai pensar essa relação do sujeito com um corpo estranho, né? Tradicionalmente, né? Eu estou usando o termo médico mais no sentido passado, né? Porque hoje já se tem outros diálogos, né? Dentro da categoria sem dúvida nenhuma. Como subjetivo e moral, né? Então essa relação da saúde mental com o estar internado ou não, estar em sociedade ou não, né? E algo da comunidade que pensa a saúde enquanto construção social da própria vida, né? Enquanto algo que se troca, enquanto algo que se debate com alguém, né? Estou saudável ou não estou? Enquanto é o que a pessoa vai acaba fazendo lá na unidade de saúde, que nem sempre é refletido de uma forma mais consistente, mas que é muito interessante. Na unidade de saúde, a pessoa vai construir uma demanda. Ela não sabe que ela tem. Ela chega lá, tô com uma tosse. Tá, mas tu veio aqui porque tu tá com uma tosse? Se o profissional trabalha isso bem, uma hora ele consegue fazer a pessoa ter essa distinção. Não, tu veio aqui porque tu tem necessidade de criar uma ideia ou tomar uma atitude em relação ao que essa tosse está despertando na tua vida. De preocupação, né, de insegurança, do que isso repercute, né? Já num serviço de atenção especializado, né, em que se vai com encaminhamento, geralmente a pessoa já tem um diagnóstico feito, né? Então, olha como é que é interessante essa relação de comunidade e território, né, nesse contraste entre unidades de saúde e serviços especializados. Parece algo só burocrático, mas tem muito de relação colocado nisso, né? Valeu. Tá. Então, nós vamos ter aí diversas categorias, diversas linhas, né, de reforma que vão questionar esse tratamento de internação no manicômio, inclusive dentro da psiquiatria, né? Então surge aí a antipsiquiatria, surge a psiquiatria comunitária, surge a psicoterapia institucional, né? E digamos que mais para o fim, ou mais como uma certa consolidação, ainda que não com um consenso, a reabilitação psicossocial, né? Que é o que está hoje nas portarias, né? É uma expressão que está nas políticas públicas. Essas linhas elas têm diferenças entre si, mas um aspecto interessante de crítica, né, principalmente pela uma vertente mais de psicologia crítica e do materialismo histórico, é que todas essas linhas relacionadas à psiquiatria e à psicologia, elas estariam entendendo as questões sociais como algo que precisa de aprofundamento só a partir dos campos de saberes dela, né? Ou seja, ter uma metodologia de escuta melhor, né? Ter um avanço, né, de fármacos, né, ou de uma relação de entendimento sobre mais medicamentos, menos medicamentos, né, porque a antipsiquiatria ela não, ela coloca nesse cuidado, né, de não encher a pessoa de medicamentos, né, e a gente tem um conceito interessante que é a prevenção quaternária, né, do que enquanto medicamento acaba até prejudicando a pessoa, né, acaba sendo iatrogênico, né, mas ainda assim a crítica que eles recebem, né, da psicologia crítica, de vertentes que vem mais do materialismo histórico, da psicologia social, é que ainda a tentativa de lidar com isso é pelo viés da saúde, né? Pelo viés de aprofundar o tratamento, né? E não de pensar uma relação da saúde no campo social, né? Nisso que envolve um bom trabalho para ter saúde, né? Ter acesso à educação, né, como uma questão de saúde, né? Ter condições de convivência, né, como uma questão de saúde. E aí surgem também outras linhas interessantes, como a psicologia comunitária, né, a psicologia crítica, a psicologia social libertária, né, entre outras, que vão depois trabalhar esse conceito de reabilitação psicossocial, né, e consolidar um movimento de reforma psiquiátrica no Brasil. Tem movimentos de outras nações também, aí o Basaglia, né, é uma figura importante, que foi o psiquiatra italiano que fez uma das primeiras aí leis de reforma psiquiátrica, né, Lei 180 de 1978, né, com influência do existencialismo e do marxismo. Ele via
a luta pela reforma psiquiátrica como parte de uma luta maior por direitos humanos e justiça social, né? Então, Basaglia inspirou, né, muito do que aconteceu da reforma psiquiátrica no Brasil. Vamos lá. Pensando que começa a ter uma medicina social, né, que vai trabalhar epidemiologia, que vai pensar a questão da determinação social da doença, ou seja, né, ela não é relativa só a uma reação do organismo a um corpo estranho, né, mas tem a ver com essa série de aspectos sociais que a pessoa pode ter acesso ou não, que ela pode ser protagonista ou não, que ela pode gerar ou não, né? Começa a ter críticas, né, sobre um jeito de funcionar na saúde em que muitas vezes aquele profissional que só está atento ao seu trabalho, enquanto o viés de formação, ele pode reproduzir violências, né, ou não conseguir fazer com que tenha uma outra articulação comunitária que faça com que aquela comunidade compartilhe uma saúde melhor, né? Então, esses dois eixos, né, do viés da saúde, né, e do que significa esse social, eles pegam em cheio, né, nisso que vai ser a ideia de substituição do modelo de saúde dentro da nação por locais, espaços de tratamento, equipamentos, serviços de saúde que tenham vocação comunitária, ou seja, que estejam no território das pessoas e que sejam abertos, né? Vamos lá. E eu trago aqui o termo psicossocial, né? Interessante de pensar, foi feito estudos já sobre esse termo. Ele não é um termo científico e ele é um termo visto como adjetivo, né? Então ele tem várias vertentes de diversos países, ele é usado de diversas formas e ele tenta criar uma relação entre isso que é psico e que isso que é social, dos mais diversos modos, né? Mas principalmente nessa relação indivíduo-meio, né? Nessa dialética, né? E é o que está nas portarias hoje também, quando se pensa o termo reabilitação psicossocial, atenção psicossocial, né, que tem a ver com os nomes dos serviços que tem no SUS, principalmente o CAPS, né, que é um serviço emblemático da, da reforma psiquiátrica, né, de substituir então esse modelo de internação por um modelo de território. Vamos lá. Bom, quando chega a reforma psiquiátrica, então se consolida, né, se consagra isso de que o social passa a ser um dado determinante na compreensão dos sintomas considerados psicopatológicos, né? Nós temos no Rio Grande do Sul, em 92, um pioneirismo, né, de uma lei da reforma, né, que coloca aí a defesa dos direitos, né, da pessoa com transtorno mental e sofrimento psíquico, e que visa a substituição dos leitos, né, em hospitais psiquiátricos por serviços substitutivos no território, né? E é o mesmo ano, então, que sai a primeira portaria de CAPS, aí, né, que é o centro já foi de atendimento, né, depois passa a ser de atenção psicossocial, né? Então, esse nome ele vai aparecer nas portarias, na legislação, ainda que se tenha uma crítica de que o poder público não trabalhou esse conceito de psicossocial, né? Ele está em aberto. Ele não é ele não foi feito um embasamento, um estudo. Se pegou de uma tradição, né? Não é algo que tem uma consistência em si, mas que acabou surgindo, nascendo e sendo uma referência, um emblema da conquista da reforma psiquiátrica. Vamos lá. O termo de reabilitação psicossocial, ele retoma, né? E aí fica quase repetitivo, mas é interessante ver os desdobramentos, né? Pensar dos diversos conceitos que eu peguei aqui, como é que cada um tem um pouco do outro, em que aspecto cada um se diferencia do outro, e mais, como é que politicamente existe uma disputa em relação a esses conceitos, né? Então, para alguns, a reabilitação psicossocial teria mais a ver com um aspecto da cura, né? A pessoa conseguir, pelo menos, né, aqueles que têm transtornos mentais graves, né, e que tem uma quantidade de surtos ou muito intensas ou significativas, né, que ela conseguisse amenizar,
né, esses surtos, essas reações, esses sintomas, né? Então, um trabalho focado na manifestação dos sintomas, né? Mas também aqueles que entendem que a reabilitação psicossocial seria conseguir ter uma vida mais autônoma, né? Ter cidadania, né? Poder fazer o exercício da cidadania. E alguns entendem que a reabilitação psicossocial tem a ver com ter condições de trabalhar, né? Entendendo que isso seria gerar algo e pensar essa relação de valor, de quem produz um valor, logo passa a ter algum valor, né? E então ele é um conceito muito interessante para se pensar a relação entre tudo aquilo que é tomado como social, né? O trabalho, a cultura, o valor, né? A convivência, né? A socialização, né? Então, é um conceito-chave que consegue reunir boa parte do que foi a trajetória até a reforma psiquiátrica e transcende, né? Porque é um dos, apesar de todas essas visões diferentes, né? Ele ultrapassa a reforma psiquiátrica nesse sentido, né? Ele continua sendo um dos objetivos ou um dos termos emblemáticos, né? Que a reforma psiquiátrica vem procurar reformular na sociedade. É interessante pensar também dentro dessas visões o que cada um entende como crise, né? Então tem a crise, tem o surto. O que isso significa? É uma reação só da pessoa? Né? A gente sabe que na Idade Média isso era entendido de um jeito, né? Aí depois, quando vem o Pinel, ele faz uma separação, né? Então, nessa linha histórica, depois se pensa a pessoa individualmente, né? É uma questão cerebral, né? Tá na mente, né? Então, se pensa aí, por exemplo, tratamentos como eletroconvulsoterapia, né? Amarrar a pessoa, injetar fortes medicamentos, né? Ou é algo que tem a ver com uma situação que a vida coloca. A pessoa descompensou, a pessoa teve uma grande perda, a pessoa não conseguiu subjetivamente dar conta de algo que aconteceu com ela. O que está em jogo aí? Né? Então, essas diferentes visões também têm um entendimento diferente do que é a crise. Transtornos mentais. Né? Tem uma linguagem que é relativamente, isso é paradoxal, relativamente conhecida ou legitimada, que é entender, né, os diversos transtornos, né, as diversas questões de saúde mental nessa nomenclatura dos transtornos. E por que não doença? Porque é multifatorial, porque não se tem a causa nesse agente etiológico. Então tem uma discussão grande também histórica, né, sobre essa mudança de pensar de doença para transtorno mental. Né? E aí isso tem uma legitimidade grande porque os transtornos estão aí colocados, né, como uma nomenclatura que está ali no CIDS, no DSM, né, então isso se popularizou e se faz os sistemas públicos a partir, né, desses CIDs, né, desses códigos, né? E aí a gente tem diferentes dimensões de transtornos para pensar onde a pessoa é atendida. Então, transtornos mentais leves, por exemplo, né, geralmente esses que não envolvem surtos, né, ou até intensos, né, como transtorno obsessivo compulsivo, né, bulimia, né, não são aqueles transtornos de surto nesse sentido de crise, mas que exigem um tratamento mais denso, de maior complexidade. Eles vão prioritariamente ser atendidos nas unidades de saúde e nos ambulatórios, né, onde estiver, mas não exatamente nos CAPs, que seria um lugar para transtornos neuróticos graves, né, como se diz, ou esses transtornos que têm o surto, né, relacionados à psicose, né, ao bipolar. E tem uma discussão grande se não tem um gargalo aí, né? Já teve mais serviços de ambulatório voltado aos transtornos médios, né? E aí tem discussões políticas também de entendimento, né, do que é esse social, né, que colocam diretrizes de funcionamento e tipos de serviço, dependendo do momento histórico, mas para atender a população de uma forma ou de outra. E aí a gente pensa como se chama, então, as pessoas com transtorno mental, né? Alguns usam pessoas com diagnóstico psiquiátrico, né? Outras pessoas com transtornos mentais, outros chamam de doença mental, pessoas com problemas de saúde mental, né? Consumidores, né? E aí até tem uma expressão na unidade de saúde, né? Aquele usuário que é o hiperutilizador, né? que vai demais, né?
usuários do serviço e até sobreviventes psiquiátricos, né? Então, um debate aí sobre o que é estigmatizador, né? Que também depende de como isso é entendido. Então, olha como essa discussão ela é inacabada, né? É mais de século, ela é inacabada até hoje. Pode passar, vou me encaminhar. Mais um. Bom, para finalizar a apresentação, eu queria colocar como isso se materializa na política pública, né? Então, existe uma rede de atenção psicossocial que é como se fosse, não vou dizer uma divisão, né, mas uma certa delimitação, né, uma contextualização de como se faz o cuidado das pessoas que têm questões de saúde mental, né? Isso envolve pontos de atenção, diversos serviços e linhas de cuidado, diversos tipos de ação terapêutica, né? Na atenção primária é onde estão as unidades de saúde, onde estão os consultórios na rua, né, onde estão os serviços de primeiro acesso, né, onde estão equipes de apoio matricial também, né, que dão suporte técnico-pedagógico para essas unidades de saúde. Na atenção secundária, então, a gente tem o CAPS, como eu falei antes, que é um serviço emblemático da reforma, que pensa uma substituição, então, do modelo de internação, né, para um modelo de acompanhamento que é no dia, né? A pessoa vai lá e não fica presa, né? Então, é no entendimento de que isso não seria iatrogênico, né? E que promoveria a cidadania, né? Na atenção terciária, então, a gente tem os hospitais, e aí pode ter a internação, né? Que é uma grande questão para o álcool e drogas, né? Pessoas dependentes, né? de álcool e drogas. Tem os serviços residenciais terapêuticos, né? Que são focados para pessoas aí que já passaram boa parte da sua vida, né, em, em hospitais psiquiátricos, né, internação. E quais são os dilemas de tudo isso? Que se há cerca de 10, 15 anos atrás, os profissionais de saúde, eles tinham capacitações sobre o que é esse cuidado, o que é esse atendimento, como humanizar o atendimento. A saúde muda, né? Também com os debates sociais e culturais, outras frentes de importância vão entrando no sistema, como, por exemplo, o monitoramento, né, o gerenciamento de dados, de informações, de metas, né? Bom, isso envolve trabalhar o que é esse atendimento numa relação de processo de trabalho, né? Então, o trabalho avança plenamente numa discussão aí do que é saúde mental, apesar de isso não ser colocado de uma forma tão nítida, né? E, mais recentemente, com os debates também sobre direitos humanos, né, e das pessoas terem acesso aos serviços, começa a ter um efeito colateral, é, não vou dizer curioso, né, mas um efeito colateral que precisa de muitos ajustes, que é o seguinte: ah, alguns poderes vão dizer que o serviço tal tem que receber o usuário tal, né? E aí falta conhecimento de exatamente os diferentes tipos de serviço, o que cada um faz, né, uma confusão, mas tem uma ordem, tem que aceitar. E aí tu tem serviços voltados ao autismo, que recebem usuários com questões de transtorno mental que não seria para um serviço de autismo, né, que estão numa crise, um surto psicótico, ou vice-versa, né? Um usuário, não que um usuário não possa ter uma demanda para outro serviço, mas a questão é que eles são confundidos é, enquanto estão estáveis mesmo, né, enquanto a sua própria condição, né, e não como manifestação de algum problema de saúde. Internação pedir internação para serviço residencial terapêutico, né, o que não tem fundamento, porque é um serviço de moradia. Moral da história: é um funcionamento em que se busca colocar uma pessoa no lugar, né? Então isso volta lá para o início da apresentação, né? Lá na primeira ideia de internação, né, de exclusão, porque o que a sociedade consegue evoluir, né, para ter uma relação com a loucura, né, para ter uma relação com isso que não consegue se materializar numa fala compreensível, organizada, que traz elementos que são de uma outra ordem de relação, né? O que se produz com isso, que é de uma outra ordem de relação linguística, né, de fala, né, um consciente a céu aberto, como foi
colocado aí pelas teorias que eu conheço e que me formaram, né, que usam essa expressão, e que faz a gente pensar também das nossas próprias loucuras, né, que são coisas que a gente não amadureceu ainda, né, o que querem dizer os nossos sonhos, né, o que é isso que a gente não consegue compreender, que parte que isso faz de nós e que parte de atenção a gente dá para essa parte de nós mesmos, né. Então isso está colocado seja na loucura, seja na neurose, né, e seja no âmbito social também, né. E aí a gente vive esse momento em que os diversos serviços de saúde mental e mesmo de saúde, eles ficam pensando qual é a sua identidade e qual é o trabalho que eles realmente devem fazer, porque todos eles estão recebendo todos os públicos. Então eles são diferentes, né? Eles têm propósitos diferentes, mas nessa coisa de, olha, recebe aí, né? Isso gera esse efeito. É claro que tem serviços que podem negar o acesso, né? Então as duas coisas estão em jogo, né? Não é pegar um lado da discussão e negar o outro, né? Mas eu estou trazendo um pouco aqui em relação à prática, né? O que essa série de confusões acaba, ou série de transformações, né, acaba gerando enquanto confusão, né? Então é isso, gente. E aí a minha pergunta para devolver, né, para a filosofia é como pode ser a atenção em saúde mental, né, depois de tudo isso, pensando o que é atenção, né, o que é saúde mental, o que é cuidado, o que é tratamento, né, se esses termos poderiam estar juntos ou se faz sentido eles estarem separados, né, o que é um acompanhamento comunitário, né, ou o que é uma psicologia comunitária além de um conceito, né? Então, essa é a pergunta que eu deixo para debate. Obrigado. A minha pergunta é justamente relacionada com o ensino médio, para os adolescentes, né? Há hoje, eu acho que um avanço, né, na questão de, primeiro, inclusão da diversidade dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, um trabalho voltado à especificidade aí de planos de ensino individuais para diferentes diagnósticos, né? Ou seja, alunos que vêm diagnosticados com um amplo espectro. E eu noto que isso, se por um lado é bom, por outro lado, assim, eu sinto falta de debater mais isso dentro do espaço, né? Por vários motivos. Primeiro, porque, assim, ao mesmo tempo que tem um avanço de dar um tratamento, uma atenção especial, me parece que a gente ainda precisa avançar mais numa espécie de dialética de integração todo. Eu pelo menos assim, dentro da minha didática, eu trabalho muito com a questão do, sabe, filosofia tem a ver com a vida, tem a ver com o tempo. Eu vou lá, busco e coloco eles numa situação que eu sinto que tem resultados positivos, assim, né, em geral. E, às vezes, eu sou cobrado, individualmente, porque eu não estou tão preocupado com aquele aluno que está dentro da sala de aula e precisaria a especificidade do plano específico. Eu digo, não, o que é importante é ele estar aqui e também o trabalho do grupo está com ele, né? Não tem... porque, às vezes, assim, tá, mas qual é o conteúdo para ele? Eu digo, para mim, é secundário. Forma e conteúdo estão juntos, né? E isso está aqui na sala de aula. Então, eu tenho certas arestas assim,
com a, com a instâncias lógicas, assim, relacionadas a isso. E, por outro, aí, eu já finalizo aqui, é uma macro questão que tu traz quando tu pergunta sobre a questão de atenção. E aí é uma briga minha antiga no Instituto. A questão é o seguinte, o foco é o celular, mas o celular é a ponta do iceberg, é a questão da atenção, né? Eu brigo, e brigo mesmo, e eu parei, né? Até fiz um comentário, então agora que está chovendo na grande mídia, os artigos mostrando que não que tem que ter uma política institucional em relação ao uso do celular. Eu faço isso há 6 anos, dentro do Instituto, 7 anos, mostrando, olha, esse cara aqui, ó, eu até levo o livrinho, né, o do Jerome Lenier, 10 razões, 10 argumentos para você abandonar imediatamente as redes sociais. É isso. Tem. É. O Jerome Lenier é fabuloso, porque ele é um cara, assim, um figuraça, e ele foi o cara que foi pioneiro na criação de realidade virtual, imersão em realidade virtual. E ele é uma espécie de deus e demônio lá no Vale do Silício, porque ninguém deixa de notar a genialidade dele, e ele se tornou um dos mais contundentes críticos. Recomendo esse livro para todo mundo. É tipo um manifesto mesmo, né? Aquele mesmo teor assim, de alguma coisa que é urgente. E eu argumento isso, olha, não adianta fazer isso se não se trabalha essa outra questão, porque isso significa, em termos gerais, assim, uma zumbificação de seres humanos, né? Não adianta não lidar com essa questão, porque é um fundamento de ser um ser humano a questão de atenção. Se a gente não está atento, né, a gente não vai ter nem memória das coisas. É isso, né? Queria te ouvir um pouco a respeito disso. Achei sensacional. Situou o problema, primeiro, né? E eu resumiria uma dialética simples: identidade versus alteridade, né? Mas não no sentido binário em que uma elimina a outra, né? Mas como a gente se posiciona em relação, né, a essa tensão dialética, né? E recentemente eu dei uma aula para um curso que a gente montou lá na Secretaria Estadual de Saúde Mental na atenção primária, né, que é o nível das unidades de saúde, né? E eu vejo que tem muita confusão. Os profissionais fazem uma confusão, assim, de qual é a minha profissão e qual é o campo da saúde coletiva. Tipo, quando eu chego lá, então eu tenho que fazer tudo que todo mundo faz. E aí eles usam a expressão: eu tenho que me despir do meu conhecimento. E eu, calma aí com essa nudez. Assim, porque não é tirar tudo que tu já sabe, né? É tu relacionar multiprofissionalmente, né? Construir um trabalho interprofissional, interdisciplinar com as outras categorias, né? Em que vai ter coisas que pegam o trânsito entre elas, né? E vai ter coisas que são um raciocínio de somatório mesmo, né? Em alguns momentos um caso vai precisar de um profissional específico, em outros vai precisar de um atendimento conjunto, em outros vai precisar de uma escuta depois, mas vai ser só um que vai, né? Então esse debate entre o que é o específico, né, identidade e alteridade. Eu coloquei nesse curso um quadrado, aquele do Greimas, que eu esqueci o nome, né? É um quadrado semiótico, né? E aí eu coloquei assim, saber, poder, né? E aí eu relacionava autoritarismo, autoridade, alteridade e arbitrariedade, né? E que aí, se tu tem autoritarismo e autoridade, né, bom, vai ter um tipo de relação com esses alunos, né? Vai ter um tipo de relação com o saber com que tu leva, né? Se tu tem autoridade e alteridade, bom, daí é uma relação que tu tem um conhecimento, mas tu dialoga com as diferenças, né? Então, qual é o diálogo que tem entre autoridade e autoritarismo? Né? É alguém que tem um saber para que alguma coisa se cumpra, né? A autoridade e a alteridade, né? Tu leva diversos saberes para um caso, né? Tu tem autoridade da tua profissão, mas aquilo ali é conversado de uma forma autoritária, né? Então, às vezes, determinado profissional é o que vai no caso porque ele tem, né, a profissão dele está ali em jogo para fazer aquela ação,
né? Agora, se tu não tem nada, bom, daí é arbitrariedade, né? Daí tu lança para o mato. E se tu tem autoritarismo e arbitrariedade também, né? Vai ser um cúmplice ponto final, né? Então, acho legal a gente procurar, né? Isso foi só um exemplo que eu dei, mas eu acho que a gente procurar formas de construir, né? De entender, de organizar esse pensamento de como lidar com contemplar, né? Identidade e alteridade. E esse ponto que tu traz atenção, eu achei legal. Eu não expliquei o que é a atenção aqui como atenção entendida na saúde como a própria assistência, né? O atender, o escutar. E tu traz o atenção, né, nessa polissemia que eu achei muito bem-vindo, um efeito de polissemia que eu achei muito bem-vindo, né? De pegar, escutar isso na imagem acústica, né? Que tu traz aí atenção, como ter atenção. E na saúde o conceito parecido de cuidado é quando se tem uma enfermidade, né? Não exatamente a doença em si, mas o acompanhamento de uma enfermidade, e que a questão não é a cura, mas o próprio acompanhamento, né? Algo que dá um suporte. E acho muito bem-vinda esse modo que como tu escutou, para a gente cruzar essa palavra atenção, né? Seja no prestar um atendimento, né? Quanto no vínculo de atenção, porque daí tu coloca a coisa no âmbito que te ultrapassa, né? Que diz de uma relação, que diz de um pontilhado, de uns 3 pontos, né? Que tu vai se relacionar com o outro, né? Que atenção podemos querer, que tipo de vínculo podemos querer, né? E acho que esse é um posicionamento interessante para habitar a outra tensão dialética, né? Que tipo de atenção e vínculo podemos ter para trabalhar identidade e alteridade? Eu acho que é um caminho legal. Mais algum questionamento? Todos estão com fome, querem almoçar, né? Ó, tem mais um. Presente. Em 2024, eu queria saber como está na concretude a questão dos equipamentos de saúde pública, que a gente sabe que teve mudança de governo, né? Isso impacta, com certeza, no modelo que se propõe para um país em que a gente teve, né, uns 4 anos aí, com esse modelo de CAPS, enfim, de rede de atenção psicossocial ameaçado, vamos colocar assim, né? A questão das comunidades terapêuticas, de uma proposta de um outro viés, inclusive também da educação, né, não inclusiva, da separação das escolas, e eu queria saber como que está essa situação agora, tipo, no momento presente, se houve uma mudança, se tinha uma expectativa, né, de que vai entrar um novo governo, uma nova diretriz alinhada ao modelo da reforma psiquiátrica. Essa resposta é uma resposta que ela precisa de parâmetros, né? Eu poderia trazer os números aqui para ser mais exato, né? Eu vou responder ela em linhas gerais. Eu vou dizer que uma das coisas que motivou a ter uma implantação de um pouco mais de serviços foi essas situações de desastres, né? E que daí tanto o Estado quanto o governo federal, né, disponibilizaram um pouco mais de verba, né, para lançar alguns serviços que estavam aí esperando, e ainda existe esse movimento, né, de conseguir botar mais serviço, mais número de equipes nos municípios, né, nos campos, né? Mas isso ainda não está concretizado de uma maneira que a gente note a diferença. Na última na reformulação da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, foi revogado algumas coisas do governo anterior, né, em termos de entendimento de atenção à saúde mental. Por exemplo, foi lançado um ambulatório chamado A Mente, que ele poderia ser implantado em hospitais psiquiátricos na portaria, né, no governo antigo. E era um ambulatório voltado a casos médios, né? Ele poderia estar junto de hospitais. No Estado, a gente fez uma nota técnica orientando que os municípios que fossem implantar esses ambulatórios tivessem também uma prática de território, né, que fosse um pouco parecido com os NASF, né, os antigos serviços de apoio matricial voltados para atenção primária. Agora, nessa nova portaria, então, se mudou isso, né, e se volta a lançar mais EMULTs, né, que são equipes de apoio matricial semelhantes aos NASF, né? Então, se volta a uma lógica mais próxima da população, mais de território, né?
de implantação de CAPs, então é algo que está para acontecer, mas não tem, né, uma materialidade ainda. E algumas questões do hospital psiquiátrico, né, como tem que ter tantos leitos para poder ter um lugar separado ali, né, como a outra portaria dizia, né. Então isso também é mexido, né. Já não se tem mais aqueles critérios e se tenta, por um lado, o debate um pouco parecido com o que ele trouxe. Por um lado, conseguir dar a atenção que as pessoas precisam, né, mas que a organização desses leitos não seja de uma forma segregatória, né. Então se voltou nesse aspecto ao movimento social, né, que se tinha, que foi o mentor, né, da reforma psiquiátrica no Brasil, né. Isso em termos de conceito e de direção, né. Agora, para se materializar, eu acho que ainda vai um tempo e disponibilidade de recursos, né, não é algo que já esteja concreto. Uma dúvida? Obrigado, então, Daniel. Só um aviso que à tarde nós seguiremos a